Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso canal aqui no YouTube, Neideci Nascimento. Quem vos fala é esta psicóloga, especialista em comportamento humano. Se você quiser acessar o nosso canal, você pode entrar direto pelo YouTube, né? O nosso endereço é Neideci Nascimento. Você também pode acessar a gente por meio do meu site, né? Que nós temos links para o YouTube. Então, o nosso site é ipdesenvolvepsi.com. Lá você tem o ícone blog, onde você vai acessar e tem assuntos bem interessantes sobre psicologia, que você pode ler, a família pode ler, os amigos, os parentes, todos podem ler, e vocês discutirem assuntos que são muito legais do dia a dia. Nós também temos acesso por meio deste site, com um link que vai direto para o nosso programa de podcast, que é o Papo de Amigos Conversando com a Si. Lá nós estamos hospedados no Podbean e também estamos por meio do Google Podcast. E você também pode entrar por meio do nosso site, no ícone YouTube, e acessar aqui diretamente o nosso canal, Neideci Nascimento, com coisas sobre psicologia, com dúvidas, né? Então, se você está gostando, primeiro se inscreva no nosso canal, mande perguntas para a gente, mande críticas, colocações, todas essas formas são muito bem-vindas aqui para o nosso canal. Faça sua inscrição, né? Deixe o seu like se você gostou, compartilhe com outras pessoas, mande para os amigos, para os parentes, olha, tem um canal legal que eu estou gostando no YouTube, tá? E nós vamos difundindo, né, aqui informações corretas, coerentes. Nosso objetivo é nada mais do que divulgar informações corretas para as pessoas, né? Socializar pensamentos, reflexões importantes sobre a vida, sobre o ser humano, sobre comportamento, coisas que as pessoas conversam no dia a dia na sua vida, tá? Hoje nós vamos falar, por exemplo, dando sequência aos programas anteriores, né, que as pessoas têm pedido para mim, por meio inclusive do meu e-mail. Você pode mandar para o meu e-mail cycypsi@gmail.com. Mande, você encaminha para a gente a sua dúvida, a sua pergunta, que nós respondemos nos nossos programas. A gente está postando assim semanalmente 2 programas, tá? E agora a gente está fazendo uma série de programas sobre processo seletivo. As pessoas têm muitas dúvidas agora que a pandemia está cedendo, né? Graças a Deus. Contanto que as pessoas ainda continuem mantendo o distanciamento social necessário, fazendo uso de máscaras, né? Evitando aglomerações e promovendo a higiene, né, inclusive das mãos, da casa, das compras, para que a gente possa fazer, né, com que a pandemia ceda e fazendo, né, operacionalizando o comportamento mais importante, que é tomar a vacina. Né? Vacina boa é vacina no braço, como esse dito popular ficou agora bastante difundido. Tá? Então, nessa medida agora, os processos seletivos estão chamando pessoas, estão procurando contratar pessoas, nem que sejam pessoas para cargos temporários, uma vez que agora virão as festas de fim de ano. Então, se anime, você que está procurando emprego, participe, se inscreva em processos seletivos. Hoje na internet tem muitos locais nos quais você pode se inscrever. Nós teremos um programa para falar também dos locais que recrutam pessoas para processos seletivos. Aguarde e se mantenha informado no nosso canal. Hoje, então, nós vamos falar, dando sequência aos programas anteriores, sobre como se postar um processo seletivo. A entrevista do emprego, né, que é o elemento mais importante do processo seletivo, ele é um momento especial na vida da pessoa que está participando, né, na condição de candidato procurando uma vaga para trabalhar. Tá? Ela é carregada assim, de muito simbolismo, de sentimentos, e esses afetos, essas emoções, essas condições, elas pressionam muito a pessoa. Primeiro porque ela precisa trabalhar. Ela precisa de um ganha-pão. O trabalho, ele é o contraposto, né, da remuneração, do recebimento da pessoa. Ela precisa trabalhar porque ela também precisa de remuneração. Em contrapartida, o empregador precisa de pessoas para trabalhar para ele, para fazer a sua organização funcionar. Em contrapartida, ele remunera as pessoas. É uma condição necessária entre ambas as partes, é uma dupla troca. Então a pessoa se sente pressionada, né, emocionada, então nervosismo, ansiedade, angústia, né, estados de angústia, estresse são muito comuns
na situação quando você precisa participar de entrevistas de emprego, para você ser entrevistado, ser conhecido pelo recrutador, né, pelo seu entrevistador, para que você possa pleitear e conseguir uma vaga. Tá? Existem assim, muitos mitos, para falar a verdade, sobre a questão da entrevista de emprego. Né? A primeira indicação que eu faço, eu tenho outras que eu vou colocar aqui, a primeira indicação que eu faço é o seguinte: você tem que se apresentar de forma digna e sempre verdadeira. Você não deve inventar, você não deve omitir coisas, você não deve tentar ser uma pessoa que você não é. Né? Esses elementos são fundamentais. A dignidade, a elegância, a educação, elas conquistam muito os recrutadores e os contratadores. Né? A pessoa ser verdadeira, né? Ela ser verdadeira com ela mesma, mostrando para o outro quem ela é e o que ela veio fazer ali naquele ambiente, naquela situação de entrevista de emprego. Tá? Você não deve tentar impressionar o entrevistador, né? Fazer coisas, usar artimanhas, usar situações, piadinhas, ficar contando histórias. Gente, isso é uma situação real. Ele vai perguntar coisas para você e você deve responder ao seu entrevistador. Isso é um aspecto muito corriqueiro do dia a dia do ambiente de gestão de pessoas, né, de RH. Então você tem que mostrar. Você pode mostrar descontração, que isso é natural nas pessoas, tentar se descontrair para evitar aquele estado ansioso, né, angustiado, nervoso, aflitivo. Então você deve mostrar descontração, deve mostrar elegância, educação. Você deve então, né, causar uma impressão positiva no contratador, no entrevistador. Mas essa impressão tem que ser verdadeira. Você não deve fazer aquilo que não é próprio do seu estilo de pessoa. Tá? Não cai bem. A gente vê que é uma coisa forçada, né? Que é uma coisa que não tem sentido. Tá? Então, a partir de agora, desse início que eu fiz aqui, dessa breve abordagem inicial, então eu vou passar para vocês da questão da presença, né, da pessoa, como você deve se postar perante o seu entrevistador. Primeira coisa, você deve, para a entrevista de emprego, preparado em que sentido? Que empresa é essa que você está procurando emprego? Que você está almejando uma vaga? Então é conhecer o perfil da empresa. Segundo ponto é conhecer o perfil da vaga. Tá? Eu tô me candidatando a um cargo. Esse cargo é mais formal? Ele é mais informal? Ele está sujeito a quê? Que tipo de atividades ele desempenha? E isso a maioria das empresas deixa colocado no seu site, porque hoje o site é a coisa mais básica para as organizações. Desde as micro, pequenas, médias e grandes empresas, a maioria delas tem site. E lá elas esclarecem esse tipo de coisa, né? Você pode saber como trabalham essas organizações, que tipo de cargos elas oferecem, elas têm no quadro funcional. Então é importante que você conheça, né? E se você estiver fazendo o processo seletivo por uma agenciadora de vagas, tá? Eles também disponibilizam no site deles, né? Olha, vamos ter processo seletivo para a empresa tal, e aí você corre procurar, né? Como diz hoje no ditado, bora lá procurar, né? Sobre a vaga, tá? Sobre o cargo, a função que você quer, almeja ter essa sua vaga contratada, tá? Então, a primeira coisa, você deve seguir sempre o código básico de vestimenta, porque a vestimenta ela é um elemento relevante na entrevista, tá? Ela é um ponto significativo, né, que você pode firmar para a sua apresentação pessoal. Então, primeira coisa, é um código básico de vestimenta. Vestimenta simples, tá? Evita o excesso, né? Nada de colorido demais, florido demais, listrado demais, xadrez demais, tá? Nada de misturar todos esses elementos, ok? Evitar salto alto demais na condição feminina, tênis para os rapazes, evitar tênis, tá? Depois eu vou fazer uma observação sobre isso. Bermuda, shorts, terno, só se for necessário, o uso de boné, de chapéu, tá? O que nós devemos evitar é um excesso de informações. Então, por exemplo, uma roupa comum para moça, vestido, ou saia, ou calça comprida, né? Evitar, então, como eu falei, bermuda e shorts. Uma blusa, evitar camiseta, que dá um ar muito informal para vestimenta, informal demais até.
Evitar, então, o salto alto, né? Vai ficar quicando no lugar quando você entra, tá? Tênis para o rapaz, as moças que gostam de tênis, mas evitar o tênis para o rapaz, um sapato, um sapatênis, que fica até melhor. Se você tiver que escolher entre, nunca foi acostumado de sapato, então um sapatênis fica menos desconfortável, né, do que a questão do tênis, que é informal demais, tá? O rapaz deve evitar também boné e shorts, tá? Deve evitar chapéu. Agora tem alguns modismos, né? Então, esses modismos não ficam muito legais nessa situação. Depois que você trabalha em empresa, né, sendo contratado com a graça de Deus e com o seu esforço, depois que você for contratado, você vai perguntar na sua empresa se pode, tá? Se pode, sim. Se não pode, não pode. Porque quem determina código de vestimenta na empresa é a própria empresa. Tá? Então você deve evitar esse tipo de modismos e essas coisas. Se para um emprego for um cargo de gestor, né, for um cargo acima no nível hierárquico da empresa, for necessário terno, vá de terno. Se for um elemento necessário, você pode até perguntar para o RH, ligar, falar, é necessário isso, é necessário o quê? Né? Outro lance na questão da aparência, que também é fundamental, é evitar muitos adereços, as mulheres, muitos anéis, pulseiras. Agora tem moda, tem gente que usa às vezes 2 relógios, né? Então, evitar esse tipo de coisa, que é um excesso de adereços. Evitar excesso de maquiagem. Os rapazes, excesso de perfume também, que é enjoativo. Se o contratador é alérgico, né, por exemplo, pode fazer mal para ele e para outras pessoas que às vezes estão transitando na sala, né, antes de você entrar na entrevista. O cabelo desgrenhado, tá? Cabelo penteado, para as moças pode ser preso, pode ser solto, mas aí tem um lance muito importante, a higiene pessoal. Tem gente que levanta e não toma banho. Tá? Então, vai para uma entrevista sem ter tomado um banho, sem ter escovado um dente. Gente, por favor, higiene pessoal é tudo. Primeiro, para manter, né, a saúde do organismo, o bem-estar da sua pessoa e o bem-estar dos que estão à sua volta. Então, a questão da higiene, ela é muito verificada no processo, numa entrevista. Tá? Outra coisa que você tem que fazer também, primeiro, desligar o celular durante o momento da entrevista para que ele não atrapalhe o contratador, né, na hora que ele estiver conversando com você. Tá? Desligar algum aparelho que você possa levar, um aparelhinho desses que tocam som e põe o microfone. Nada disso. O foco, como eu vou falar aqui para encerrar, inclusive, nosso primeiro, um dos nossos programas, dando sequência aos outros, né? O foco é a entrevista. O mais importante é aquele momento que você vai falar. Então, evite tudo que é supérfluo, que é demais, que é exagero, tá? E então, fale sempre a verdade, tá? E dispense o excesso de glamour, tá? O glamour diz respeito à situação da entrevista, porque desta situação, sensivelmente, pode depender o seu emprego, a sua vaga de emprego. Seja simples, seja delicado, educado, elegante, e com certeza, se a vaga tiver que ser sua, né, você continuará, então, portanto, no processo seletivo. Boa sorte com as minhas indicações. Nos vemos nos próximos vídeos.